Ele atua há pelo menos 10 anos em altíssimo nível. Ele tem 2 prêmios de melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele está no Flamengo desde 2017, acabou de completar 6 anos de clube. Ele é o jogador com mais atuações com a camisa do rubro-negro em jogos da Libertadores. Sim, ele é o camisa 7 da Gávea. Estou falando, é claro, do Everton Ribeiro, o miteiro. Para os mais íntimos, ele é o Bachola. Vamos falar de alguns dados, de algumas estatísticas do Everton Ribeiro, comparar 2023 um pouquinho com os 2 melhores anos dele de Flamengo, que para mim foram 2019 e 2022. E também vamos olhar alguns indicadores de desempenho desse atleta. Vamos olhar ele com uma lupa bem grande para a gente detalhar essas qualidades que ele tem, que a gente está acostumado a ver no dia a dia, que a gente aqui como analista, especialmente analista individual, olha com um olhar mais apurado, mais uma lupa em cima, e a gente vê esses indicadores de desempenho bem no detalhe, e é isso que eu quero trazer para vocês. Por que ele é tão bom? Por que ele é um jogador tão valioso? Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. E aí depois da vinheta, vamos falar de tática? Bom, então antes da gente dar sequência, eu quero fazer aquele tradicional pedido. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. É muito importante para o canal poder crescer, que você se inscreva, que você dê o like, para que o YouTube entenda que esse canal, que esse conteúdo está sendo relevante e indique para mais gente e a gente possa aí crescer e poder falar de tática, poder falar de futebol de uma forma bacana aí para todo mundo, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos falar do Everton Ribeiro. Ele é o Everton Ribeiro Augusto de Barros Ribeiro. Ele nasceu em 10 de abril de 89, ele está com 34 anos. Ele nasceu em Arujá, São Paulo, ele tem 1,74. Há controvérsias, hein, Ribeiro? Eu quero entender essa história direito, que isso aí está 1,74 no Wikipédia. Tá aí, eu vi até em outros lugares aí, outras alturas. Você, quando eu te encontrei, logo que você chegou no Flamengo, que eu te encontrei no hotel na Barra ali, e a gente tirou foto, você era da minha altura, eu tenho 1,70. Então não fica roubando não, isso aí é estranha essa história aí, quero entender isso aí. Bom, como eu já falei, ele foi o craque do Brasileirão em 2013 e 2014. Ele é o jogador com mais partidas pelo Flamengo em Libertadores. Vamos fazer alguma comparação rápida de dados dele em 2019, 2022, 2023? Primeiro vamos olhar aqui rapidinho para o mapa de calor. A gente vê um mapa de calor sempre atuando bastante pela direita, né? Esse movimento de fora para dentro que ele faz. Ele é como se fosse um extremo construtor que a gente chama na análise. Esse cara que vem de fora para dentro para construir, ele não é um extremo de 1 contra 1 que vai dar tapa longo, que vai ganhar as costas do adversário, mas ele se sente à vontade trabalhando da esquerda para dentro, de fora para dentro, fazendo essa diagonal para vir se associar, para vir passar a bola, para vir chutar, para vir finalizar. Então é assim que ele se sente confortável. Então o mapa de calor é bem parecido, mas a gente vê ele com mais ações pelo lado direito em 2019. Em 2019 o time tinha muita mobilidade, aquele time do Jesus. O Jesus estimulava mobilidade dos jogadores de frente. Então a gente consegue ver o mapa do Ribeiro um pouquinho mais preenchido do lado direito também do campo, né? E as ações defensivas já bem na beirada, já bem junto da linha lateral. Em 2022, a gente vê ele um pouco mais concentrado numa mesma faixa de campo ali, um pouquinho mais de ação só pelo lado esquerdo, né? Bem mais pelo lado direito. E mais ações defensivas, mapinha amarelo já com mais ações defensivas. E 2023, um mapa até parecido com o de 2022. Bom, em 2019 ele teve 6 gols e 14 assistências. Ele tinha uma média de 63,1% das ações bem-sucedidas. De todas as ações que ele tem no campo de jogo, 63,1% eram bem-sucedidas. 33,3% de chutes no alvo, né? De acerto de chutes na baliza. 81,4% de passes certos. 54,6% de dribles certos, com 5,1 dribles por jogo, em média. Duelos defensivos, 54,1% também de efetividade desses duelos, com 5,46 duelos por jogo. E passes para terço final, passes, né, que vão encontrar ali na zona de finalização, 76,4% de efetividade. 76,4% de efetividade, dado bem interessante. Com 6,38 passes desse tipo por jogo.
E aí em 22, que para mim também foi um ano mágico dele, que ele atuou muito bem. O segundo semestre dele de 2022 para mim assim é incrível, grandes atuações. Então ele teve 7 gols e 10 assistências, tem um gol a mais que em 19, mas um pouquinho menos de assistências. As ações bem-sucedidas um pouquinho mais que em 2019, 66%. Chute no alvo, 50% praticamente, 49,1%. Uma boa taxa de chute no alvo, né? 84,5% de passes certos, um pouquinho mais do que 2019 também. Dribles certos, 52,7%, um pouquinho abaixo de 19, mas com menos dribles também por jogo, em vez de 5,1%, 3,9%. Os duelos defensivos, quase 60%. E com mais duelos também. Então, ele, em 2022, em relação a 2019, ele tinha mais duelos, 7,48 em relação a 5,43, e mais efetivo também. Então, foi um ano que ele jogou praticamente como um volante, né? Como esse cara que é um misto de volante e meia, naquele tripé de volante que o Flamengo tinha, Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. E passes para terço final, também ainda mais efetivo que em 2019, com 80,3%. E com mais ou menos a mesma quantidade, 6,09 em relação a 6,38. Em 2023 ele se contundiu, passou um tempo fora, ele foi um pouco para a reserva, ele teve um time que também não ajudou muito agora nesse primeiro semestre. Vamos ver como é que vai ser o rendimento dele do segundo semestre. Parece que vai crescer, porque parece que o time todo também vai crescer, tem um trabalho se consolidando. Então ele tende a crescer com o time, né? E, bom, em 23 ele tem um gol e 2 assistências, números bem abaixo, mas ainda falta um bocado de jogo ainda. 64,1% de ações bem-sucedidas, está ali na média entre 19 e 22. A porcentagem de chute no alvo caiu bastante, a efetividade de chute no alvo, né, de 20%, chegou a 50% em 22. Passes certos continuou sempre na mesma média ali de 80 e pouco por cento, 81, 84, agora 83. Dribles certos, 55,8%. Nos duelos defensivos está sendo um pouco menos efetivo que em 2022 e ainda menos efetivo também do que em 2019, mas está tendo bem mais duelos do que nos 2 anos, né? Bem mais do que em 2019 e um pouquinho mais do que em 2022. Em passe para terço final, 75,3%, mais ou menos a mesma média também dos outros anos. Então, não há uma variação muito drástica, assim. O que tem de variação de 2023 para 2019 e 2022 tem sido menos efetivo em termos de gols e assistências, né? Ainda tem margem para melhorar esses números na reta final, aí, nesse segundo semestre, que o Flamengo tem tudo para crescer e evoluir. E diminuiu bastante também a porcentagem de chutes no alvo. Deixa eu me diminuir aqui, porque eu estou na frente de 2 estatísticas legais aqui de 2023. É o terceiro em passes decisivos no Brasileirão 2023, né? E é o líder em grandes chances criadas. Então ele ainda é um cara que consegue liderar algumas estatísticas. E aí, para a gente falar um pouquinho desse Everton Ribeiro de 2023, eu acho que ele continua sendo um cara muito talentoso, muito importante para a equipe, muito efetivo em algumas situações. E aí ele pode entrar um jogo, não entrar no outro. A gente está vendo como é que o São Paulo acaba sempre mudando as escalações de forma pontual, tira sempre 2 jogadores, 2, 3. Ele não repete a escalação, o argentino, então ele vai sempre fazendo algumas mudanças pontuais. É claro que tem jogadores que ele utiliza mais, que ele confia mais. Então eu acho que o Ribeiro vai ser importante nesse segundo semestre, sim, como um cara que vai poder entrar algumas vezes de início, como um cara que vai entrar algumas vezes no segundo tempo, e vai poder fazer, por exemplo, partidas como a que ele fez contra o Botafogo, que ele entrou no segundo tempo e criou 3 chances claras de gol, 2 para o Gabigol e 1 para o Pedro. Então eu vejo o segundo semestre do Everton Ribeiro dessa forma. E aí, não vou nem falar agora em renovação ou não renovação. Lá para o final do ano eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Fica aqui até meu compromisso. A gente parar para avaliar e pensar se vale a pena fazer a renovação de contrato do Everton. Agora é momento de esperar e avaliar como é que vai ser o rendimento do time e do Everton no segundo semestre de 2023. Para a gente fechar, principais indicadores de desempenho. É um pouco difícil de falar de indicadores de desempenho quando a gente fala do Everton, porque ele é um cara bastante completo. Ele entrega muita coisa, ele apresenta diversos indicadores em bom nível. Então é até difícil de listar. Fiz até uma lista até longa para poder tentar abranger tudo e ainda fica faltando coisa. Então, o primeiro toque na bola dele é muito apurado, o domínio é sempre o melhor domínio possível. O drible curto, né? O famoso drible curto, que ele tem essa habilidade de mexer rápido na bola, de enganar o adversário. A ambidestria. O Everton é um atleta canhoto que tem uma boa capacidade de usar a perna direita, e a ambidestria para canhotos é mais difícil, é mais raro do que o contrário.
Ele tem essa capacidade também de jogar poucos toques e ter um entendimento de quando é para jogar poucos toques e quando que é para ficar com a bola, quando que é para conduzir. Ele também tem essa capacidade de girar no próprio eixo, que eu acho incrível, vou mostrar isso para vocês também. Como é que ele ganha as próprias costas, como é que ele ganha as costas do adversário girando, fazendo esse giro. E isso gera para ele uma situação de vantagem, de gerar tempo e espaço. Ele também tem a leitura antecipada das ações do adversário, ele consegue desarmes e interceptações lendo antecipadamente as ações do adversário e também dos companheiros dele. Então ele já percebe rapidamente, antecipadamente, algumas intenções dos companheiros e aí com isso ele consegue fazer o passe e até tem a ver com esse próximo indicador que eu falei aí, o timing do passe de ruptura. Então ele faz os passes muito no timing certo, porque ele já percebe a movimentação muito rápido, ele lê antecipadamente, lê muito rápido essa movimentação dos companheiros e consegue fazer o passe no timing certo. Vamos para as imagens, porque a gente já falou demais e agora está na hora de a gente olhar para o campo de jogo. Então vamos olhar primeiro para algumas ações defensivas do Everton Ribeiro. Ele é um cara que consegue entregar isso aqui, ó. Antecipação, como eu acabei de falar, ele antecipa a intenção do adversário, consegue ler, pensa muito rápido e além dele ler rápido, ele também se desloca rápido muitas vezes, né? Não adianta você ler, você tem que se deslocar, você tem que executar aquela ação rápida. E aí ele consegue antecipações, interceptações e consegue participar bem de ações defensivas, isso é importante para o time também contribuir com esse tipo de ação. Então vamos ver mais um pouquinho. Ele também consegue fazer desarmes próximo da própria baliza, isso também é importante. Uma chance iminente de gol, bola dentro da área e ele fazendo desarme. Aqui o que eu falei sobre ele ler e se deslocar rápido, né? Então ele leu essa bola chegando aqui para o lateral esquerdo do Corinthians, não sei se é o Piton, na época era o Piton, esse jogo é aquele jogo de Itaquera, da Libertadores. Então ele leu e aí se desloca rápido para poder saltar a pressão. E ele é bom nesse salto de pressão também. Ele incomoda bastante o adversário fazendo esse tipo de jogada. Olha aqui, mais uma antecipação dele. Ó. Leu antecipadamente, se colocou na frente da bola. E aí a capacidade também que ele tem de girar rápido e já conduzir, né? E aí já falando de uma ação ofensiva, é que ele conecta rápido de uma ação defensiva para uma ação ofensiva, né? Então já roubou a bola, já interceptou, já rodou, conduziu e levou o time à frente. Esse jogo é desse ano, né? Então assim, ele está com 34 anos, a gente sabe que o rendimento vai caindo, a capacidade física vai piorando, mas ele ainda está sendo capaz de fazer arrancadas como essa aí que vocês viram agora, deixar o adversário para trás e fazer bons arrastes, boas conduções. Aqui a gente vai ver ele fazendo mais um desarme. E aí, o interessante dessa ação aqui, eu vou voltar aqui para mostrar, é que ele controla bem esse ritmo do salto de pressão. Ele controla bem essa corrida. Então, ele deixa o adversário ficar em dúvida, não vai correndo igual um doido, controla bem. E aí bota o pé, consegue desarmar. E aí, rapidamente também, ele já conecta para a ação ofensiva, né? Roubou a bola, ficou com ela, vai conduzir, vai ganhar as costas, vai gerar vantagem, vai fazer essa transição. E aí, vocês podem falar assim, pô, Rafa, você está usando muito exemplo de 2022. Então vamos olhar para 2023, vamos olhar para anteontem, domingo agora, Flamengo e Grêmio. Leu rápido, antecipou, deu carrinho, girou nas próprias costas. E aqui eu quero falar do domínio, né? Domínio assertivo. Domínio, sempre o melhor domínio possível. Então muitas vezes ele vai dominar com o pé direito e aí a gente já começa a entrar na ambidestria dele também. Então muitas vezes ele vai dominar com o pé não hábil, com o pé direito, porque é o melhor para fazer aquele domínio. Por quê? Porque ele domina com o pé não hábil e aí o segundo toque na bola já é com o pé bom, já é com a perna canhota, para ele poder começar a condução com a perna melhor e aí com isso ele ganha tempo, ganha espaço, que faz a diferença no futebol moderno, no futebol disputado do jeito que está, sem tempo, sem espaço. Então ele já dominou aqui com a direita, já vai conduzir com a esquerda, vai fazer o passo com a esquerda. Aqui a mesma coisa, ó. Com a direita, viram? Ele entende que não tem pressão vindo, ele já mapeou o espaço, também vou mostrar a capacidade que ele tem de mapear o espaço, que é incrível. Ele já sabe de onde é que está vindo a pressão, qual a distância que essa pressão está chegando, e aí ele faz o domínio com a perna direita, porque é melhor para que ele possa no segundo toque usar a perna esquerda e ter uma assertividade maior. Ele já faz o passe e já vai se associar também. Ele tem muito isso no jogo dele também. Faz o passe, já vai buscar o espaço para poder gerar uma segunda linha de passe, para ser um cara livre no segundo momento, para receber essa bola de volta. Aí aqui ele já mapeou, já olhou, viu que não tem pressão. E aqui, nesse lance, o melhor domínio é com o pé esquerdo, para ele poder já dominar, girando para o outro lado e variar corredor. E aí é isso que ele faz, ó. Dominou e já variou. Então ele é muito forte nisso, muito forte mesmo. E isso faz uma baita diferença. Parece que não. É isso que faz o cara ser um cara de topo para um cara que não é de topo, que não vai bater um time de Série A, que não vai bater
um time importante aqui do Brasil ou que não vai bater uma Europa da vida, por exemplo. Então, aqui esse lance de quinta-feira passada também, esse domínio orientado, né? Que é um domínio orientado sem tocar na bola, então ele já orienta para a próxima ação, mas sem tocar na bola, e isso também tem muito a ver com o fato dele já mapear, saber qual é a distância que o adversário está vindo, calcular a distância que esse adversário está vindo para poder manipular esse adversário, para manipular a oposição de forma que ele nem toca na bola, a bola passa, ele faz o giro, o adversário fica para trás. E isso aqui é a origem do primeiro gol do Flamengo, né, contra o Racing na quinta-feira passada. Aqui, essa capacidade que ele tem de girar no próprio eixo, que eu falei quando estava mostrando os indicadores de desempenho dele, que é incrível, que é muito legal e gera muita vantagem para ele. Então ele recebe a bola, gira no próprio eixo e isso gera para ele uma vantagem de conseguir ganhar espaço e de avançar no campo de jogo. Tá? Ele faz bastante disso, isso é muito importante. Aqui ele já mapeou, tá? Já olhou de onde é que está vindo a pressão e aí ele vai manipular, como ele faz muito bem. Girou de um lado, girou para o outro. E aí, no caso aqui, ele não ganhou as costas do adversário, mas esse tempo que ele ganhou trabalhando esse engano, ele gerou espaço nas costas do adversário. Ele não ganhou, não foi ele que ganhou as costas do adversário, mas ele gerou um espaço nas costas do adversário para ele poder passar essa bola para o Thiago Maia. Então, ele pode gerar esse espaço para ele mesmo ou para o companheiro. E ele é muito inteligente para fazer isso, para ter esse entendimento e, assim, muito rápido, né? Em frações de segundo. Aqui é um pouco de assistência, e aí eu botei essa assistência aqui porque para mim é um símbolo. Eu estava até nesse jogo no Maracanã, inclusive, na vitória contra o Vélez, na semifinal, o jogo de volta no Maracanã. É um pouco também para mostrar que aqueles que diziam que ele não decidia nada, acho que em 2022 a gente pode selar essa história por um fim a esse assunto de Everton Ribeiro não decide, né? Porque ele fez gol em semifinal de Libertadores, deu assistência em semifinal de Libertadores, deu assistência em final de Libertadores, deu assistência em final de Copa do Brasil. Então, acho que essa história de que ele não é decisivo em 2022, ela morreu, né? E aí eu mostrei essa assistência porque foi assistência no jogo de volta. Ele já tinha feito gol no jogo de ida na Argentina, já tinha sido muito importante, deu assistência também no jogo final. E aí, essa situação aqui desse cruzamento também, ele é bom nesse cruzamento aqui, porque é o cruzamento que a gente chama de cruzamento de pé fechado, a gente chama na análise, que ele está do lado direito, faz esse passo de esquerda, essa curva que faz essa bola faz essa curva aqui, né? E aí, ele é bom também nesse tipo de jogada, acha o Pedro ali no primeiro pau. E aí também a capacidade de achar os companheiros nesse passe de ruptura, né? Nesse passe que deixa o cara na cara do gol. O Gabi, que é mestre em romper nas costas da última linha, de fazer esse facão, eles têm um bom entendimento. Então, volta e meia, o Ribeiro acha o Gabi fazendo esse facão e faz o passe preciso. Esse lance aqui é o gol contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. E aí a gente já viu, vou voltar aqui de novo, a gente já viu ele dominar com a direita, né? Olha só. É o melhor domínio para aquele momento, porque ele vai fazer a aproximação com o pé esquerdo, já vai girando. Interessante desse lance é que o Gabi está pedindo essa bola no pé e o Ribeiro entende que o melhor passe não é no pé. E aí ele temporiza, que a gente chama na análise, ele espera, ele já fez o drible, já tirou um marcador, já eliminou um marcador. O Gabi está pedindo a bola no pé, como vocês estão vendo nesse momento aí, e aí ele temporiza, avança, e aí o Gabi entende que esse passe é no espaço. E aí o Gabi faz o facão, aí ele dá no espaço. Eu me lembro que no dia eu reparei muito nisso, achei isso muito curioso. Aqui, mais uma vez, a capacidade que ele tem de achar esse passe cavado nas costas da última linha. Isso foi no jogo contra o Botafogo, que ele criou 3 grandes chances no mesmo jogo. E, aliás, em 45 minutos. E aí, ele é muito fera nisso, esse passe cavado. Ele tem muita qualidade para fazer esse passe cavado. E aí, o jogo é um toque, né? Isso aqui é o jogo é um toque. Esse entendimento de quando jogar um toque, né? Quando é a situação que eu preciso jogar um toque. Eu estou com muita pressão e eu tenho um companheiro livre, então eu vou gerar aqui um terceiro homem para ele poder progredir, e aí eu vou fazer esse passe rápido e já vou ganhar as costas do meu adversário para receber de volta. Então ele implementa muito dinamismo, ele é muito associativo, então isso é muito importante. Inclusive ele faz isso em todas as zonas do campo, né? Também quando ele está baixo, especialmente quando ele está numa zona mais baixa, mas ele também faz isso em zonas mais avançadas. Então aqui, também de primeiro aqui para o Rodinei, e essa aqui eu acho especial, fantástica, que ele faz de direita, achando o Rodinei aqui na linha lateral. Vamos seguir aqui. Eu quero mostrar uma coisa muito legal para vocês. Essa capacidade que o Ribeiro tem de mapear o espaço. É muito importante entender onde é que está a pressão e também mapear para entender onde é que está o companheiro. Para você poder tomar a melhor decisão de forma mais rápida. E aí, olha só isso aqui. Olha que impressionante. Ele mapeou aqui.
E a bola ainda está longe de chegar para ele. Felipe Luiz acabou de receber essa bola. Talvez ele nem receba, mas ele está mapeando. Mapeou para o outro lado também, para entender se tem alguma pressão chegando, para ver se tem algum companheiro também livre. Mapeou de novo para o outro lado aqui. E aí dá mais uma última mapeada para poder ter certeza de como é que está a situação quando ele receber a bola. Isso faz uma diferença absurda. E aí a condução também é ambidestra, né? O Ribeiro tem capacidade de ter ambidestria para domínio, condução, como a gente vai ver agora, passes, e passes até um pouco mais difíceis, né? Ele tem algumas assistências com o pé direito, e ele também tem para drible, também muitas vezes usa para ajudá-lo a fazer o drible curto. Então ele consegue usar a ambidestria dele em várias situações diferentes, em vários momentos diferentes, isso é muito importante. Então aqui ele conduz com a direita, esse toquinho que ele dá com a direita ali é o que faz ele conseguir continuar evoluindo e manter a posse. E aí o lance mais importante que eu acho que ele fez até hoje com o pé direito no Flamengo, que é a assistência para o Gabi na final da Libertadores de 2022. Bom passe, um passe muito preciso com o pé direito. Ele tem, como eu já falei, algumas assistências com o pé direito. Ele tem uma boa capacidade de usar o pé não hábil. Bom, esse foi o Everton Ribeiro. Espero que vocês tenham gostado. Já falei bastante do que eu penso sobre o que eu acho que vai ser o Everton Ribeiro nesse segundo semestre de 2023, quanto que ele pode contribuir. E também já falei aí durante o vídeo o que eu penso sobre a continuidade dele ou não em 2024. Né? Acho que não está na hora de pensar nisso ainda. Né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez pela companhia e pela audiência. Tamo junto. Forte abraço, beijo, abraço. Fui!